Oi, meus irmãos, Pai do Senhor, eu me chamo Janaína, eu vou falar um pouco do meu deserto. Graças a Deus eu entrei nesse deserto, porque através desse deserto eu pude buscar a Deus, a minha salvação e a salvação dos meus familiares, esposo, família, e clamar por outras de vida também, coisas que eu não fazia antes do deserto. Eu moro em Parauapebas, Pará. Eu vou falar aqui antes, durante e depois, contar um pouquinho da nossa história. Eu estou com o Felipe desde meus 16 anos, a gente começou a namorar eu estava com 16, ele com 18. Com 18 anos a gente decidimos morar junto, viver em um relacionamento. Então a gente está morando juntos há 4 ou 5 anos já. Temos uma menina de 2 anos, que vai fazer 2 anos agora em outubro, graças a Deus. E eu entrei no deserto por ser uma pessoa muito ciumenta, agressiva, brigona, murmurenta, não tinha sabedoria de nada. Eu desde o nosso namoro, eu sempre fui ciumenta e brigona. Só que quando a gente foi morar, isso só foi piorando. Cada dia mais eu brigava com ele, eu ia ficar mais ciumenta. E assim era, eu fiquei tão ciumenta a ponto de quando ele chegava em casa do serviço, eu ia cheirar a roupa dele. Eu cheirava a roupa dele, eu cheirava ele, eu revirava tudo pra ver se eu encontrava alguma coisa, pra ver se ele tava ali com outra pessoa. Briguenta, eu era muito briguenta, brigar por qualquer besteira. Ele não podia fazer nada, ele não podia falar nada, que eu fazia uma tempestade em um copo d'água. Ele sempre foi uma pessoa muito tranquila e fazia de tudo para me agradar. Sempre foi um excelente marido, tanto que isso também me motivou muito a lutar, porque ele sempre foi um marido muito bom, assim, e eu era briguenta, brigava com ele fazia as coisas para me agradar, eu brigava, se fazia qualquer coisinha de errado, eu já brigava, eu tava brigando por tudo. E eu tinha o costume de sempre estar terminando com ele e dizer que ia embora eu não queria mais. E isso foi enchendo ele. E foi enjoando, e foi cansando. Até que chegou um ponto que vamos dizer, que o copo transbordou, né? Ele se encheu daquilo. Aí nós terminamos, foi dia 11 de junho de 2019, que eu fui viajar para casa dos meus pais. Tive uma briga muito feia com ele pelo celular, porque eu hackeei o WhatsApp dele para me ver com quem ele conversava e o que ele ia fazer, porque como eu ia para longe não ia dar para me vigiar, porque daqui para casa dos meus pais é 12 a 13 horas de viagem. Então eu peguei o WhatsApp dele, então eu vi uma moça que era ME, a ex-ME que se relacionava, mandando um emojizinho pra ele. Então eu fiz uma tempestade em um copo d'água, briguei muito com ele por celular, humilhei ele, falei um monte de coisa. E eu disse que eu não queria mais ficar com ele, que eu queria terminar ali. E eu já estava acostumada, né? Toda vez terminar e depois a gente voltar. Então eu disse, eu vou terminar, terminei ali. Depois eu liguei pra ele e conversei com ele. Felipe, a gente vai voltar, né, de novo. Aí ele disse, não, Janaína. Aquilo ali pra mim foi um choque, porque eu já estava acostumada a fazer aquilo toda vez. E então foi uma surpresa pra mim dizer que não queria mais. Eu disse, mas não é verdade, vai voltar sim. Eu no meu pensamento. E ele dizia, não, Janaína, eu não quero mais. Você me humilhou muito, você me magoou muito, você falou até da minha mãe. Ele falou. Eu pedi desculpa, eu disse, não, ele vai voltar, eu vou aí pra gente conversar. E a gente vai se acertar de novo, meu pensamento, né? Então eu vim de lá da casa dos meus pais para cá, cheguei aqui, a gente conversou. Eu olhei na cara dele e perguntei realmente se ele não queria mais.
Eu disse, não, eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu tô cansado disso e eu mereço ser feliz. Tá, até então eu não sabia que tinha uma ME. Eu fui descobrir depois de 6 meses que tinha uma ME fixa. Aí, como ele disse que eu não queria mais, eu disse, tá bom, então vou pegar minhas coisas e vou embora, pra onde meus pais moram. E assim eu fiz, peguei minhas coisas e fui embora. E aí começou o meu deserto, eu decidi logo que eu não queria desistir. Comecei a pesquisar na internet como reconquistar o marido. Aí fui pesquisando, vendo vídeo, eu vi vídeo sobre restauração de casamento. Eu disse, então vou lutar. Comecei a ver vídeo e comecei a fazer ali como o vídeo dizia, né? Que até então não conhecia o Ministério ABR. E aí eu não conseguia praticar o deixa aí. Foi muito difícil para mim praticar o deixa aí. Eu ligava para ele todos os dias. Dou graças a Deus porque eu morava longe dele. Assim, não tinha como eu vir atrás dele. Às vezes me dá vontade de vir de lá pra cá. Mas eu disse, eu não vou fazer isso porque eu sei que eu vou chegar lá, vou ser humilhada. Então, eu não fazia isso. E eu ligava pra ele todo dia, durante uns 4 meses eu fazia isso. Ligava pra ele. Ele falava comigo, mas era aquela sequidão, aquela ignorância. Tinha vez que ele desligava na minha cara e dizia que tinha caído da área, que o celular tinha descarregado. E até chegar e falava que tinha outras pessoas mais importantes para ele conversar. E assim era. Eu queria saber se ele tinha alguém, ele dizia que não tinha ninguém, que eu era louca. Aquilo tudo. E assim, depois de uns 4 meses, eu fui parando de ligar para ele, fui me afastando, passei 1 mês sem falar com ele, eu parei de usar o WhatsApp para ver se eu parava de ligar para ele. E aí depois, conforme eu fui me afastando, ele começou a ligar, mandar mensagem, querendo saber de mim, porque mandava mensagem quase todo dia, querendo saber da Lara. Aí começou a mandar mensagem, querendo saber de mim, perguntar por mim, queria conversar comigo por videochamada. Isso já para final do ano, entre dezembro e janeiro, que foi que ele começou a querer conversar comigo. Aí entre dezembro e janeiro a gente se aproximou bastante. Ele foi passar um ano novo com os pais deles e a Lara, pra lá pra onde a gente morava. Nesse tempo ele até cogitou em voltar, mas só que ele sempre esteve muito confuso. Então veio oscilando, querendo voltar entre 5 meses, desde janeiro até esse mês de agosto, que ele sempre comentava, assim, falava em voltar, mas nunca voltava. Ele me convidou para vir para cá. E eu vim pra cá final de janeiro. Foi aí que eu descobri que ele tinha que ele realmente estava com a menina lá, que ele tinha um relacionamento com essa menina. Essa menina era casada também. Ela tinha um marido, não sei. Tem um marido. E nesse tempo que eu descobri que ele estava com ela, eles já tinham terminado. Eles tinham terminado, acho, uns 5 dias antes de eu descobrir, porque ela não aceitou deixar o marido dela, porque ela não iria deixar o certo pelo duvidoso, mas já era as orações que eu estava fazendo e Deus não permitiu que eles fossem mais à frente, graças a Deus. E nesse tempo eles terminaram. Ele queria voltar comigo, mas estava confuso. Ele sentia medo de me machucar de novo, de fazer tudo de novo, me deixar e querer ir ficar com outras meninas por aí pela rua. Então isso fazia ele não voltar também. Ele ficava lá, queria voltar, mas não voltava. E nisso foi uns 5 meses ele oscilando. Queria voltar, comentava em voltar, mas não voltava. E eu também oscilei muito nesse deserto. Às vezes eu queria desistir, eu ia caprir. Eu vou desistir, porque por isso e isso. Eu dizia, Janaína, tu sempre dizia, Janaína, você tem que tomar uma posição relacionada ao Felipe.
Mas eu disse que ia desistir, mas toda noite eu orava, eu estava orando, pedindo para Deus restaurar. E durante a gente estar separado, eu acho que foi 1 ano e 3 meses. Eu parei de contar quando fez 1 ano, não sei, acho que é 1 ano e 3 meses. A gente só se viu 5 vezes. E a maioria das vezes eu ficava muito ansiosa, eu ficava, e agora que a gente vai voltar? Porque depois de janeiro, que ele realmente terminou com a ex-ME, a gente se aproximou muito mesmo. Ele ligava pra mim toda noite, queria conversar comigo toda noite. E às vezes até às vezes eu tava assim, não que tava muito a fim de conversar e queria conversar. E então assim, eu acabava pensando, não, ele vem pra cá agora, a gente vai voltar. E toda vez eu pensava, ele cogitava voltar, mas ele sentia medo de voltar e me machucar de novo. Aí nessa última vez que ele foi, eu já não fiquei ansiosa, já não fiquei mais assim, pensando que ele ia voltar, porque eu estava trabalhando. No meu pensamento, eu pensei que eu não viesse mais para cá, para Paraupebas. Tinha fé, sim, que a gente ia voltar. Mas eu pensei que ele fosse para lá comigo, porque ele estava com planos de pedir transferência e ir morar para lá, para a cidade onde eu estava morando. Então pensei, a gente vai voltar sim, mas quando ele vier para cá. Só que foi diferente, ele chegou lá e disse que queria voltar, que tinha ido lá para buscar a gente, que foi até através da campanha Milagre no Deserto. A campanha terminou dia 10, se eu não me engano, e nessa semana que terminou, ele mandou mensagem, me ligou, disse: Janaína, eu tô indo para aí para te ajudar nas coisas aí, em relação a Lara e tudo, porque eu tava trabalhando, tava muito cansada, e disse que ele ia me ajudar lá. Aí chegou lá, ele saiu na quinta-feira daqui, na sexta-feira ele chegou. Aí comentou. Aí ele disse que queria voltar comigo, que ele tinha ido lá para nos buscar, mas estava meio confuso. Eu disse: Felipe, tu tem que tomar uma decisão, porque tu tá meio confuso. Aí ele ficou pensando e no dia 17 ele disse: não, Janaína, realmente eu quero que vocês voltem comigo. Tu vai lá, pede pra sair do emprego que a gente vai embora. Eu, então tá bom, fui conversar com a Pri disse, me aconselhou o que eu deveria fazer. Eu disse: então tá, a gente vai voltar. Aí chegou lá, como o frete pra cá era muito caro, a gente decidiu vender tudo pra lá, pra voltar pra cá. E assim a gente voltou no dia 17, a campanha Milagre no Deserto terminou dia 10. Nessa semana ele disse que ia voltar no dia 17 e me pediu pra voltar fixamente mesmo, de verdade. Então, era 3 pedidos. O meu último pedido era a restauração do meu casamento. E assim foi meu deserto. A gente ainda tá se adaptando um com o outro. Ele já fala que não quer mais que a gente vá embora de jeito nenhum, que ele tá muito feliz e muito bem conosco aqui, que ele não pensa mais separar de jeito nenhum, porque isso não seria mais bom para ele, que ele iria já ficar ruim. E ele sempre foi um marido muito bom, muito carinhoso, e um pai também. E eu também, assim, tô sendo restaurada ainda. Ele não veio liberto, mas eu creio em nome de Jesus que ele vai ser liberto para a honra e glória de Deus. Ainda não somos casados, mas eu creio que logo vamos nos casar em nome de Jesus. E ele tá muito bem, graças a Deus. Aqui tá tudo bem, ele me respeita muito bem. Eu já não sou mais aquela pessoa ciumenta, possessiva. Eu tô sendo tratada ainda por Deus, mas eu já não sou mais daquele jeito, graças a Deus. O deserto, ele foi muito essencial na minha vida, me restaurando e me tratando
Deus está me restaurando, me tratando de uma forma impressionante, e tudo é para a honra e glória de Deus. Eu agradeço e exalto muito a Deus por esse deserto na minha vida.